conectadas e conectados, muito boa tarde, 13 horas em ponto aqui no seu Conexão toda semana. Que alegria começar o fim de semana com vocês. É o seguinte, fim de semana, mas teve feriado ontem, né? Então tem muita gente de folga, o trânsito até que tá legal em São Paulo, então tá todo mundo bem-humorado. Não vi ninguém mal-humorado hoje, pelo menos. A Nani tá ali, tá bem-humoradíssima. Roberta Bob também está ali, super bem-humorada. Então essas duas imbatíveis. Batman e Robin, eu não sei quem é quem, né? Vocês estão vendo já uma coisa brilhantezinho aqui, não estão? Ai, Karen Marino Acessórios, olha, que ela mandou hoje. Ela é demais, cara, ó. E ela manda tudo coisa com a minha cara. Eu já falei que eu vou confiscar tudo, tudo não dá, né? Também tem esse anel maravilhoso. Macição, assim, muito legal. A gente faz, ó, que emoção, sempre para mostrar. Karen Marino Acessórios, ela esteve aqui na semana passada, lembram? Rua Quintana, 735, é uma travessa da Berrini. O telefone é 2925-0306. Ainda em São Paulo, mas é óbvio que este programa é assistido por todo o Brasil. Tem gente de fora assistindo também. E nem conto para vocês o que está acontecendo com este programa. Em breve ela terá filiais por aí. Então, o e-mail é Karen, K-A-R-E-N de navio, Karen Marino, tudo junto, designer, que tem aquele G no meio, @hotmail.com. E o site é karenmarino.com.br, ela também tem uma fanpage, tá lá no Facebook. E eu curto e ela é maravilhosa, né? Ô, gente, vamos continuar com o nosso Conexão Coaching, que estreou semana passada, não é verdade? Hoje a gente vai falar sobre Life Coaching. O que é Life Coaching? Muitas pessoas são especialistas em algumas áreas. Então, por exemplo, existe um economista que é especialista em finanças, ou uma nutricionista que é especialista em dietas. E no mercado está começando a se lançar coisas assim, coaching financeiro, coaching de relacionamento, coaching dietético, coaching de emagrecimento. Isso não existe. Existe simplesmente uma metodologia chamada coaching. E se é financeiro, se é de espiritualidade, se é para emagrecer, é coaching de vida. Então você tem o coaching de vida e o coaching executivo, que vocês vão ver ao longo das semanas a diferença entre os dois. A diferença é grande, é gritante. Então, a minha convidada, ela é coach, ela tá fazendo assim, eu tô falando, ela tá fazendo assim, tá muito engraçada aqui, mas ela já vai aparecer. E ele vai falar de novo hoje, no final do mês ele estará aqui, é o Sullivan França, presidente da Sociedade Latino-Americana, com 1 minuto de coaching para vocês. Fica aí. No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Life Coaching. O que é Life Coaching, ou mais conhecido como Coaching de Vida? O Coaching de Vida é o nosso primeiro passo na introdução ao coaching, ou seja, é o primeiro ponto que nós trabalhamos dentro das nossas formações em coaching. Então, a nossa primeira formação, o Professional Coach Certification, você sai totalmente habilitado para processos de coaching de vida. Durante a nossa formação, que são 8 dias e 72 horas de carga horária, sendo sempre de quinta a domingo, das 9 às 19 horas, você é apoiado a desenvolver competências específicas de um profissional de coaching. Então, muitas vezes, em alguns programas de coaching, você pode ver que existe muito ensinamento de técnicas. Não é assim que nós aqui na Sociedade Latino-Americana de Coaching trabalhamos o desenvolvimento dos nossos membros. O nosso trabalho está centrado em desenvolver competências. Então, muita gente acaba me perguntando, Sullivan, então a principal competência de um coach é saber perguntar? E eu costumo dizer, errado. Não é perguntar. A fundamental competência de um coach é saber escutar. É escutar atentamente. Então, as primeiras competências que nós trabalhamos no desenvolvimento de um profissional é escutar atentamente, escuta estruturada e também construir confiança e empatia. A partir deste trabalho fundamentado no desenvolvimento dessas 3 competências, aí sim nós partimos para um entendimento de técnicas. Quais são as técnicas? Quais são as estratégias que nós podemos utilizar dentro do nosso programa de coaching? Muita gente também me pergunta, Sullivan, eu não posso ir direto para o Professional Executive Coaching, que é o nosso segundo estágio? Eu digo não. Porque no Professional Coach Certification, que é o primeiro nível, coaching de vida, você vai aprender os fundamentos do coaching e principalmente como trabalhar com metas
pessoais. Depois sim, você está habilitado já com competências desenvolvidas para trabalhar o Professional Executive Coaching. E no Professional Executive Coaching você vai ter contato com o mundo corporativo, com culturas organizacionais e também, principalmente, com o desenvolvimento de competências dentro dessas culturas organizacionais. Então, fique atento. Primeiro o Life Coaching e depois o Executive Coaching. Nos encontramos na próxima semana. Viram, conectadas e conectados? Fiquem ligados. Estamos fazendo a massa crítica do coaching no nosso país. E agora, sem mais delongas, esta convidada maravilhosa, que é tipo assim, uma concorrência, porque ela é morena de olho claro, chata pra caramba. Ela estudou arquitetura nos Estados Unidos, ela é formada em design de interiores, pós-graduada em marketing e gestão comercial, é coach, como eu já falei, e ela é coordenadora de desenvolvimento do grupo Kromberg. Ela é Fernanda Schaud. Fernanda, obrigada, querida. Imagina, Natália, é um grande prazer estar aqui. Obrigada a você. É Schaud, né, que fala? Eu aceito Schaud. Schaud. Saúde. Saúde. Mas na sua família fala-se como? Saúde. Saúde. Sim, tá, Fernanda então, Saúde. não é saúde, é saúde, que é um braço da saúde. É. Me diz uma coisa, fala de você. Primeiro, lindíssima, né? Você, né? Não vou fazer obrigada. bullying com você. Daqui a pouco começa a pipocar. Em vez de perguntar do seu trabalho, vamos perguntar de você. Mas fala um pouquinho. Quem era você quando era criança? O que você queria ser? Bom, eu, como qualquer criança, acho que queria ser tudo, né? É. Eu já quis ser de tudo e a minha primeira profissão, a primeira coisa que eu quis ser era psicóloga. Mas na época não era uma coisa assim que era muito comentada, não era uma profissão muito comentada, e meu pai me ajudou aí, me instruiu, eu tinha algumas habilidades em arquitetura e design, então eu decidi ir por esse caminho. Fui para os Estados Unidos, estudei nos Estados Unidos e lá eu fui fazendo alguns cursos de PNL, fui fazendo alguns cursos de coaching, de desenvolvimento humano, e eu me apaixonei loucamente pelo assunto e desde então venho me preparando e venho trabalhando com isso. Ai, que delícia, né? Demais. E o que te levou Você tinha uma profissão que você queria, psicóloga, né? O que te levou a pular de psicologia para PNL Coaching e coordenadora de desenvolvimento humano? Bom, eu tenho comigo um valor muito forte que eu sempre quis ajudar a tirar a dor emocional das pessoas, porque eu já tive algumas dores emocionais e eu sabia o quanto isso doía e o quanto isso me prejudicava na minha vida. E como eu fui atrás dessas coisas para me desenvolver, ou seja, eu queria curar as minhas dores emocionais e chegou um ponto que eu tinha curado. E eu falei, bom, então agora deixa eu tentar ajudar outras pessoas, né, a desenvolverem as habilidades emocionais delas, a inteligência emocional de uma forma geral. Então esse foi o meu primeiro estalo mesmo, de fazer a diferença, de transformar a vida das pessoas. Falando nisso, eu quero até comentar com as conectadas e os conectados, viu, gente? Ela me contou umas histórias ali, né, no backstage, ali fora, tomando café. E eu já convidei a Fernanda Schaud para vir em outro momento, porque você olha uma mulher dessa, lindíssima, maravilhosa, bonita, morena, cabelo de olho verde e tudo, você não imagina que uma pessoa dessa já sofreu bullying, não é verdade? E ela sofreu bullying, ela tem uma história maravilhosa para contar pra gente. Como hoje ela já veio com esse tema dos tipos de personalidade nas empresas, então a gente já combinou, fiquem tranquilos, tá? Que a bonitona vai voltar, tá bom? Obrigada, Thalia. Fala um pouco do workshop de personalidades. Bom, primeiro, obrigada mais uma vez pela oportunidade de falar sobre esse assunto, que é um dos temas mais apaixonantes no Grupo Kromberg. Eu estou aqui representando o Grupo Kromberg. E nós temos diversos workshops, um deles é o de personalidades. Esse workshop tem o intuito de não de estereotipar ninguém, nem de definir, você é assim ou você é assado. É apenas uma forma de ajudar a conviver melhor com as pessoas, tanto no ambiente de trabalho quanto em casa. Então, quando você entende a personalidade do outro, primeiro quando você entende a sua personalidade, depois você entende a do outro, você consegue se relacionar melhor com ele. E esse sempre foi esse é o intuito desse workshop. Vale lembrar mais uma vez que não é um estereotipo, né? A gente, assim, categoriza como uma das personalidades, mas a gente passa por todas elas. São 4 personalidades. Todos nós passamos por todas Todas elas
Todos os dias. Entendi. Só que em momentos de estresse, e na maior parte da nossa vida, a gente tem uma que é predominante. Você escolhe uma. Você escolhe uma. Na verdade, eu acho que mais as características te escolhem do que você escolhe elas, né? Mas aí você consegue, a partir do momento que você entende quais são essas as 4 personalidades, você entende qual características você se enquadra melhor e quais são as mais frequentes na sua vida no dia a dia. E é lógico que uma não exclui a outra, ou seja, se você tem uma característica um pouco mais analítica, eu vou falar sobre todas elas daqui a pouco, mas se você tem uma característica analítica, não quer dizer que você não tenha mais nenhuma das outras 3. Quer dizer que aquela é a que vai predominar no teu momento de estresse, no teu momento mais agitado do seu dia, é aquela que vai falar mais alto. E quais são as 4? Conta aí pra gente. Bom, Vamos temos focar. temos a amável. Amável é aquela pessoa amável. É você, né, Bem? Obrigada. É uma pessoa amável, uma pessoa que gosta muito de fazer relacionamentos. Ela gosta de trabalhar em equipe. Então, se você tem algum projeto que você precise daquela pessoa apoiadora, que vai te ajudar, que vai contribuir para o teu projeto, essa é a pessoa amável. Ela adora equipe, adora trabalhar em equipe, ela se preocupa com a equipe. Essa é a característica mais marcante daquela pessoa amável. Nós temos também a expressiva. Expressiva é uma pessoa que é criativa, ela é dinâmica, você dá uma tarefa, ela vai executar na hora. Ela é uma pessoa, assim, proativa. Parece alguém que eu conheço. Exatamente. Ela é aquela pessoa entusiasmada, que fala em tons mais altos. Roberta, você conhece alguém assim, Roberta? Não, né? A gente conhece bastante gente assim. E temos também a personalidade analítica. Analítica é aquela pessoa que funciona muito bem com planilhas, com detalhes, com muitas informações. Ela demora para decidir porque ela está analisando todas as informações que você traz para ela, ou que ela tem na frente dela. Então, essa é uma característica forte da analítica. E nós temos a 4ª personalidade, que é a dominante. A personalidade dominante, ela domina, né? Ela gosta de ser talvez uma líder, coordenadora, alguma coisa nesse sentido, porque ela gosta de estar em controle da situação. Toma a frente. Toma a frente, é focada em metas, é focada em resultado, é direta ao ponto. Essa é a característica dominante. Gente assim. A gente conhece, né? Em todas as organizações, nas nossas casas, se a gente for levar isso para qualquer âmbito da nossa vida, a gente tem as 4 personalidades. Como é que é a forma de vestir? Porque eu achei legal que você fala de forma de vestir de cada um. Fala um pouquinho disso. Bom, o amável, a pessoa amável, ela se veste de uma forma harmônica, as cores são harmônicas, gosta de uma suavidade nas roupas, né? Ela não necessariamente discreta, mas é aquela coisa mais doce, mais sutil, né? O expressivo gosta de cores alegres, gosta de cores fortes, gosta de se vestir até às vezes exagerado, né? Porque ele se expressa também através das roupas. O analítico, ele já é mais discreto. Se ele puder ficar num cantinho escondido, ele vai ficar. Então, de cinza. Exatamente. Ele gosta daqueles tons mais discretos. E o dominante é um mais clássico, né? Ele é aquele mais formal, ele é uma pessoa que gosta também de ser discreto, mas ele tem uma característica mais marcante. Então, ele usa tons com detalhes, por exemplo, um detalhe vermelho. Ele é uma mistura aí do amável e do analítico. Entendi. Qual que é a melhor forma de se tratar cada um deles? Olha, antes de mais nada, é importante entender que cada funcionário, cada ser humano é único, né? Então, às vezes a gente tem uma equipe aí com 15 pessoas e a gente trata todos iguais, mas não são iguais, né? Cada um tem o seu jeito de ser tratado. E tudo isso que eu tô falando, Thalia, apenas para completar, é um estudo baseado na Sociedade Americana de Psicologia, não é nada aqui que eu tô falando. Então fala um pouquinho desse estudo e depois a gente retoma como é que você trata cada um. Sim, é justamente esse estudo, ele foi desenvolvido justamente para isso, para melhorar, para otimizar as relações, as interações humanas, né? Então esse estudo saiu com essas 4 personalidades marcantes.
novamente, a gente pode transitar em todas elas, não é só uma a predominante, e ela é levada para o ambiente de trabalho, ela é focada o quê? Na liderança, entender os seus liderados, entender como se relacionar melhor com eles e vice-versa. E até entre os colegas de trabalho mesmo, a entender como é que a pessoa que senta do meu lado reage, se comporta. Às vezes, um expressivo vai todo alegre, todo falante com o analítico, e de repente não é a forma que o analítico estaria mais aberto para aquela conversa, para aquele assunto, aquela reunião. Então, esse estudo foi feito nesse sentido, de melhorar as interações humanas, entendendo as nossas personalidades e a personalidade do outro. Então, veio dos Estados Unidos? Veio dos Estados Unidos. Faz tempo isso ou não? Faz alguns anos. Esse estudo ele saiu em 90, mais ou menos. Harvard falou sobre isso também, fala até hoje. Hoje, se a gente for pesquisar, existem vários estudos que falam sobre personalidades, mais do que 4 personalidades, mas a forma prática da gente usar como uma ferramenta em sentido de ajudar o outro, de trazer isso para o meio corporativo. Então, a Sociedade Americana de Psicologia traduziu essas personalidades em 4 personalidades maiores, assim. Aí você chega na empresa na hora de ministrar esse treinamento e aí foi muito legal. Você até me explicou lá fora. Como é que você faz? Você avisa para os funcionários o quê? Como é que é? Bom, então a gente divide em 4 grupos. A gente dá uma tarefa para eles, uma missão, né? A gente cria um evento, por exemplo, uma festa, uma reunião, algum grande evento. Então a gente separa em 4 grupos das 4 personalidades. E aí porque é muito difícil, eu posso ajudar pelo conhecimento das personalidades, eu posso ajudar alguém, nós no Grupo Cromber, a gente ajuda de alguma forma a pessoa a entender a personalidade dela, mas ninguém melhor do que você mesmo para se definir. Então a gente pede que as pessoas encontrem aí dentro das 4 personalidades aquela que ela acha que ela combina. E o engraçado é que muitas vezes é aquilo mesmo, a pessoa realmente está no lugar certo, no grupo certo. Mas algumas não, então ela acha que ela tem uma característica um pouco mais amável. Então ela senta na mesa dos amáveis e de repente ela começa a dar direções e ser muito direta e ser bem dominante. Então ela pula para a mesa dominante. Às vezes é um choque até para ela, dela falar, poxa, mas quer dizer, ela não é amável? Não, ela tem momentos amáveis, mas naquele momento de estresse, de resolver situações, exatamente, ela é a dominante. Imagina então, um amável indo para a mesa dos dominantes. Exatamente. Né? Comê-lo vivo, né? É muito interessante. É uma dinâmica. Esse grupo, essa dinâmica é para quantas pessoas, em média? Isso varia de empresa para empresa, isso depende de quantas pessoas, mas eu diria que numa média de 20 pessoas, de 20 a 30 pessoas, é uma média legal. Para os grupos poderem render também. Geral, aí a gente divide 5, 6, 8 por grupo, depende da quantidade de pessoas na sala. Porque se fizer 100, dá 25 em cada grupo, ninguém fala. Exatamente, a gente gosta de ter a oportunidade que todos entendam exatamente o que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo, como eles estão fazendo, e então se a gente coloca muita gente, às vezes não é tão produtivo quanto ter um pouco menos de pessoas, mesmo que numa mesma empresa a gente refaça o treinamento no outro dia com outra equipe, então não é um treinamento de personalidades para a empresa inteira, a gente vai segmentando e dividindo isso. Ai, que legal. Conectadas e conectados, estou aqui com a Fernanda Chaud, a coordenadora de desenvolvimento do Grupo Cromber, explicando os 4 tipos de personalidade que você encontra na empresa. Fica aí que ela volta com muito mais. Ela é linda, né? E você que já nos prestigia com a sua audiência no blog do corretor, você gerente, você corretor, agora você tem um compromisso comigo toda quinta-feira, às 21 horas, ao vivo, pela TV Geração Z, programa Segura Brasil.
conectadas e conectados, estamos de volta, ó, 13 horas e 21 minutos, ao vivo no Conexão. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ao vivo, hoje, tem dia, como eu tô viajando muito a trabalho, que eu deixo gravado o programa. Então, por exemplo, a semana que vem, o Minuto do Coaching, eu ainda não tinha os vídeos. Porque depois, quando não aparece, o pessoal começa assim lá no Facebook, viu, Roberta? Ai, cadê aquele Minuto de Coaching? Você não vai explicar o coaching? Né? Então, mas depois do dia 9, volta de novo a questão do Conexão Coaching, que a gente começou semana passada, tá bom? Porque eu tenho que dar satisfação pra vocês, porque são todos meus amigos e entram lá no inbox, e aí, não sei o que, pra dar pitaco, pra dar sugestão. Adoro. Então eu estou aqui com esta belíssima concorrente. ela é tão bonita que ela é simpática, mas ela é chata, só porque ela é bonita, sabe? A Fernanda Saúde, coordenadora de desenvolvimento do Grupo Kromberg, está aqui comentando sobre os 4 tipos de personalidades que você pode encontrar na sua empresa. E está dando um banho, porque é verdade, a gente encontra mesmo esses 4 tipos. E como é que a gente deve tratar cada um desses tipos? Como é que se lida com o amável, com o expressivo, com o dominante e o analítico? E o analítico. Como é que faz? Hein, Fernanda? Ótima pergunta. Essa é a parte principal do estudo, né? Aprender a lidar com eles. Então, o amável. O amável, ele vai fazer muito relacionamento com você se ele tiver um relacionamento pessoal. Então, é interessante você se interessar pela vida dele, perguntar como ele está, fazer um rapport, como a gente chama no mundo do coaching, fazer um rapport antes de começar qualquer negociação ou qualquer reunião, né? Porque ele gosta dessa proximidade. Então, quando você conversa com ele, faz um sim com a cabeça, afirma positivamente, encoraja ele a começar a falar, seja amável com ele, entre na onda amável, mesmo que você seja expressivo, analítico, tenta entrar no tom dele, né? Isso serve também para um líder fazer com liderado? Com toda certeza. Tanto é uma via de 2 mãos, né? Tanto líder para o liderado, acho que de 3 mãos, porque é entre liderados também, né? Essas três etapas. E o amável, um cuidado que tem que ter quando for tratar com o amável é não acelerá-lo, né? Não entrar muito agitado. Ele é mais lento. Ele gosta de tomar as decisões baseadas no grupo. Entendi. Né? Então, se você apressá-lo, ele talvez se sinta intimidado. Pressionado demais. E quando você pega um líder que é dominante e não tem muita paciência com o amável, vocês fazem esse trabalho também com o líder? A gente faz esse trabalho com o líder. Primeiro, a conscientização de que ele é dominante. Né? Então, primeiro ele precisa entender quais características marcantes ele tem e como essas características afetam o outro, afetam o liderado, afetam outros líderes e a família, enfim, em todos os âmbitos da vida desse líder dominante. O amável é mais sensível e o dominante, ele é direto, né? Ele é objetivo, então às vezes pode parecer ríspido para aquele amável. O que o dominante pode fazer é, primeiro, fazer esse rapport. E é um desafio pro dominante, porque o dominante ele não perde muito tempo falando de coisas amenas. Ele gosta de ir direto ao ponto. Lógico, perder tempo pra quê? Por que ele vai perder tempo falando? Mas se ele entende que aquele liderado ele é amável e ele tem essa característica marcante, ele quer extrair o melhor daquele funcionário, daquele liderado, ele vai sim perguntar como ele tá, como tá a família dele, desse amável. Entendi. E aí o amável já se abre mais, já se deixa ser mais conduzido por até esse produz dominante. Melhor, né? Com toda certeza. Como é que trata um expressivo, então? No caso eu, né? O expressivo, você aumenta o seu tom de voz, você aumenta a sua alegria, seu entusiasmo na fala, né? Aí é pena voando pra tudo que é lado. Exatamente. Você, assim, entra na energia dele, né? E não adianta também dar muita regra, dar muito detalhe pro expressivo. Ele não vai, não. Ele tem essas regras e leis. E ele adota isso como um apoio ali, como
Só se for a favor dele. É porque ele não se baseia nas regras. Na verdade, ele se baseia nas regras, mas ele não se interessa em cumprir 100%, porque ele usa mais como um apoio ali para ele seguir a vida dele, né? Então, se você entrar muito nessa parte mais burocrática, em lei, em regra, você perde um pouco a atenção dele. Espanta a caça toda, como Exatamente. a gente diz, né? E como é que a gente trata um analítico? O analítico é aquela pessoa que você já tem que chegar preparada. Já chega toda preparada, munida de informações. Ele vai perguntar. Ele vai querer saber todos os detalhes e é importante que você já tenha esses detalhes quando você for falar com ele. Então já apresenta, não sei, talvez uma planilha, né, para ele ou enfim, todas as informações que você puder relevante ao assunto, porque ele vai estar aberto a conversar com você dessa forma. E também não adianta chegar gritando, fazendo festa. Ele é mais como eu falei, se ele puder ficar no cantinho assim, ele é mais discreto. Então chega num tom de voz mais baixo, numa forma mais calma de falar, porque o analítico ele fala de uma forma mais calma, ele fala de uma forma mais pausada, né? Então é importante entender que tem que de todas as personalidades, você quase que entra na personalidade do outro para você construir aquele rapport. Não é que ninguém vai omitir a sua personalidade, mas é naquele primeiro momento você entrar na personalidade do outro. Eu acho que isso é uma das grandes dicas. Às vezes a gente quer que o outro se adeque a gente, mas às vezes se a gente fizer o oposto, dá tão certo que é o que a gente pode fazer nas personalidades, né? Entrar no mundo para poder se comunicar melhor, né? Exatamente. E como é que você trata o dominante? O dominante. Chega dando porrada, tô brincando. O dominante, ele gosta daquelas pessoas seguras. Então, esteja seguro para conversar com o dominante, né? Seja direto ao ponto, não rodeia, não pergunta da família, né? Já vai direto ao ponto. Tenha segurança do que está falando, mas no final pergunta a opinião dele. Porque ele gosta de estar em controle. Ele é o dominante? Ele é o dominante, ele gosta de estar em controle da situação. Então, se você já chegar com tudo resolvido e nem perguntar a opinião dele, talvez aí já exista um bloqueio, né? A sua ideia pode ser maravilhosa, a sua intenção pode ser maravilhosa, mas talvez exista um bloqueio aí do dominante a aceitar isso, seja de qual outra personalidade for. Ou até de um próprio dominante, né? Os dois dominantes, e aí um quer, de repente, ter mais poder de decisão aí no final e acabam se tendo esse choque. Nossa, cara, muito legal isso. E quais são as recomendações que podem ser utilizadas e quais atitudes não devem ser tomadas? Então, como eu falei, o amável não acelera ele. Não acelera, primeira vai coisa. Vai com jeitinho, né? Use muitas palavras em equipe, né? A nós, isso vai beneficiar a equipe. Porque se você for muito no eu ou o que é bom para uma pessoa só, isso não vai fazer a cabeça dele. Não. Então, na casa dele, por exemplo, vai ter na parede fotos de amigos, fotos de famílias, foto da empresa, porque relacionamento é muito importante. Usa sempre o nós. Exatamente. Porque se você fizer o contrário, você também pode parecer ríspido, pode parecer grosseiro, e aí você, de repente, perde essa conexão com o amável. Entendi. O analítico, não faça muito rodeio, né? Também não fale de coisas mais abrangentes, fale de coisas mais definidas, mais detalhadas, com informações, né? Bastante mais detalhe. do que tudo, não chegue despreparado para conversar com o analítico e nem chegue gritando, falando alto, né? Ele como eu já venho frisando isso, porque é tão importante a gente entrar na personalidade do outro antes da gente começar aí qualquer interação de verdade. Então o analítico é mais isso, assim, não chegue despreparado, não chegue sem informações, ele precisa ter tudo antes dele definir. Também não apressa ele, não, porque ele gosta de ter tempo para decidir. Então, se você apressar ele não vai criar esse rapport que é o que a gente espera, né, nesse primeiro momento. E é legal porque você vai falando e
a pessoa que está te ouvindo já tem em mente quem são as pessoas. Exatamente. Então o pessoal de casa já deve estar, é aquele meu colega de trabalho, meu chefe, meu subordinado, já está ali entendendo tudo e experimentem tudo que você escuta aqui, pode experimentar. Pode experimentar porque dá certo mesmo, dá certo nos nossos workshops. Esse é apenas, como eu falei, um dos diversos workshops que a gente tem falando em workshops, você ainda vai falar do expressivo e do dominante, mas o que não fazer, né? Fala o telefone, o site, para a gente entrar em contato com vocês. Claro, eu vou falar o nosso site, é www.grupocromberg, com G no final.com.br. E lá tem todas as informações. Nós também estamos no Facebook e no LinkedIn, /Grupo Kromberg, tanto no LinkedIn quanto no Facebook. Postamos matérias incríveis diariamente no nosso Facebook, Kromberg no nosso LinkedIn. Né? Kromberg com K no começo e G no final. Isso. Porque aí já fica, vai que a gente não tem tempo lá no final, né? Exatamente. Que a Roberta, né? A Roberta é tão maldosa, não é? Então... Mentira. Então, o que você não deve fazer na frente de um expressivo na hora de se comunicar? De um expressivo, como eu falei, não fala de regras com ele, não. Não fala de leis, de regras. Usa uma coisa mais abrangente, né? E também não chega com um entusiasmo mais baixo. Aumenta seu entusiasmo, não chega sem ânimo, reclamão. Exatamente. Você tem que chegar mais dinâmico com ele, ele gosta de a gente fala que ele tem uma fala colorida, né? Ele gosta de expressividade, ele usa palavras como perfeitamente, maravilhosamente, sensacional. Ele gosta de palavras. Então, se você chegar num tomzinho mais baixo com ele... Você sabe que um dos motivos pelo qual eu fundei aqui o Conexão, criei o Conexão, foi o número de reclamações que eu ouvia na vida. É mesmo? E aí eu falei, deixa a pessoa tá reclamando, vem aqui, a gente vai ensinar você a parar de reclamar, tá vendo? Olha aí. É isso. Expressivo. É isso. E o dominante? O que você não pode nunca fazer na frente dele? Não chega com rodeios. Somebody Love, aquele não, rolando não lero, chega, né? Blá, blá, blá. Que conta toda a história para chegar né, no ponto que quer. É a última linha, né? A última linha. Não faça isso com o dominante, você vai perder o dominante no primeiro minuto de conversa. Né? Então o interessante é, como eu falei, ser mais direto ao ponto e entrar no jogo do dominante. E pergunte a opinião dele, porque se você não perguntar, ele também não vai conseguir interagir corretamente com você, porque ele está sentindo, poxa, e eu? E se você chegar muito amável também, não dá. Não dá para chegar muito amável. Então, claro, você sempre vai manter a sua característica, você sempre vai ter a sua personalidade, mas às vezes a gente tem que dançar a música do outro para conseguir fazer esse rapport, e aí sim, quanto mais o líder conhece o seu liderado, e o liderado conhece o seu líder e as características dele, depois desse workshop de personalidades, isso fica evidente. E todo mundo, você é dominante, você é analítico. Então as pessoas já aprendem a lidar melhor. Exatamente. Então, por exemplo, se um expressivo é acostumado a lidar com um analítico antes do workshop de personalidades, e eles têm conflitos, né? Tem algum tipo de atrito, algum tipo de desafio, depois do workshop de personalidades, ele fala, puxa vida, se aquele dia eu tivesse falado daquela forma com ele, entendendo que ele é um pouco mais energético, que ele, né, gosta um pouco mais de um auê. Um auê. Então, ele lidaria melhor naquela situação, teria um outro rumo, aquela conversa ou reunião, ou o que quer que seja. Fernanda, tá chegando uma mensagem do pessoal de casa e do trabalho, pedindo para você explicar assim rapidamente o que é rapport. Claro. Desculpe se eu não expliquei antes. Imagina. O rapport, no mundo do coaching, como a gente costuma chamar, é aquele primeiro contato com a pessoa, né? Aquele momento que você traz a pessoa para perto de você. Então você cria alguma afinidade com aquela pessoa, e a gente não inventa uma afinidade. A gente cria, a gente percebe alguma coisa que possa ser em comum, alguma situação que as duas já passaram juntas, ou cada uma em seu momento, mas que tem ali aquela conexão, para aquele gelo, para quebrar aquele gelo, né? Aquele gelo inicial daqueles primeiros 5 minutos de conversa. E isso funciona
para tudo, para todas as áreas, né, da vida, não apenas no mundo corporativo. Então, o rapport, resumidamente, é quebrar o gelo. Então, você descobre alguma coisa naquela pessoa, ou não sei, ou a pessoa descobre, né, alguma coisa de você, é uma via de duas mãos, e você pega aquela pessoa nos primeiros minutos. Existem pesquisas de Harvard também que dizem que a primeira impressão, né, existem... Se você causar uma má impressão, uma primeira impressão negativa, você precisa de 9 a 12 positivas, apenas para igualar a imagem que aquela pessoa tem de você. Então você imagina... Nunca mais saio de moletom na rua, velho. Não, mas veja você, às vezes você tem chances de tentar de novo, até aquela pessoa falar, poxa, a Thalia é legal, mesmo de moletom, tá bom, Thalia, eu acho que você é uma pessoa legal. Mas e se aquela situação, por exemplo, uma entrevista de emprego que você não tem a segunda chance de fazer uma boa primeira impressão? Então isso é uma frase antiga, né? Você nunca tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão, e é verdade. Então o rapport, ele te ajuda nessa primeira boa impressão. Bom. Né? Você tem notado que evidências de sucesso depois dos treinamentos? O que você ouve dessas pessoas que fazem os treinamentos com vocês? Olha, não apenas nesse, mas como a gente está falando de personalidades, as pessoas, elas dizem que elas são umas antes e viram outras depois do treinamento. Olha que legal, cara. Porque o autoconhecimento é a base de todo relacionamento, né? Se você se conhece, se você sabe o que as tuas atitudes e ações afetam no outro e como aquilo pode ter consequências maiores do que a gente imagina, a gente muda a forma que a gente lida com o outro, né? E a forma que a gente lida com a gente mesmo. Então, o autoconhecimento, ele é de uma importância assustadora na nossa vida, né? Ela é fundamental. Então, os nossos treinamentos, todos eles trazem isso, esse autoconhecimento, essa autoconsciência de quem você é e de como as tuas ações afetam o outro. Que bom. Manda uma mensagem final para as conectadas e os conectados. Primeiro, um prazer estar aqui falando para vocês. Eu espero que vocês possam ter pegado um pouquinho do que a gente quis passar aqui sobre personalidades e entender a importância delas. E a gente está super aberto e disponível no Grupo Kromber para responder perguntas, para conversar com vocês. E o autoconhecimento, né? Assim, eu como uma coach e nós do Grupo Kromber, a gente acredita muito nisso. Então, busquem coisas que aumentem o teu autoconhecimento, que aumentem a tua consciência, porque você vai lidar melhor não apenas com os teus líderes e liderados, quanto com a sua família, com os teus amigos. Obrigada. Obrigada a você, querida. Imagina. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você, Thalia. Conectadas e conectados. Fernanda Chaud voltará no programa com outros temas, vocês vão ver. E até a semana que vem. Saudades. Beijão, conexão.